Pai Santo, louvado e exaltado seja teu santo nome, desde agora e por toda a eternidade. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu. Sabemos que ao despertar e quando começamos nossos afazeres e até o final do dia, nós também temos ciência e sabemos que muitas pessoas não conseguiram acordar, Pai. Sua vida foi ceifada. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, Pai Santo. Muito obrigado. O Senhor acabou de ouvir algumas pessoas que fizeram pedidos, agradecimentos. Deus, o Senhor conhece o íntimo de cada pessoa, de cada coração. Portanto, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor vá de encontro a essas pessoas e haja segundo o seu querer e a sua vontade na vida delas. Pai Santo, a tua palavra vai ser aberta nesse momento. Nós te pedimos, Deus, que dos altos céus o Senhor envie o poderoso Espírito Santo. Use o irmão Júnior para que nesse momento cada palavra que venha ser dita venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Abençoe esse momento, que é um momento exclusivo, onde todas as noites aqui nós estamos, te adorando, em espírito e em verdade. Nós te oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, ontem nós começamos a falar sobre um governo mundial. Um governo mundial como sendo uma característica também que nos aponta para os últimos dias, que nós estamos muito perto do fim. Nós vamos ver hoje à noite algumas citações que nos mostram sobre essa unificação mundial agora nos últimos dias. Vejam bem, o Vaticano, por exemplo, ele busca a criação de uma autoridade política mundial, um governo mundial, e isso há muito tempo. Por exemplo, tem uma carta encíclica, que significa, o nome da encíclica é Pacem in Terris, quer dizer, paz na terra. Essa encíclica é de 63. E lá em 1963, o Papa João XXIII, ele já previa, previa, entre aspas, que o mundo ia se encaminhar a uma unificação cada vez maior. Então, ele reconhecia o fato de que dentro da comunidade humana estava faltando uma correspondência entre a organização política no plano mundial, ou seja, um alinhamento político a nível mundial. E tudo isso deveria se encaminhar para as exigências do bem comum universal. Olha, tem certos termos, quando você ouvir, você precisa ativar aquela famosa frase, da pulga atrás da orelha. Termos como esse aqui, correspondência entre a organização política, termos como esse, bem comum universal, na verdade não querem dizer aquilo que a gente imagina que quer dizer. O objetivo realmente que está por trás, se usa essas palavras, não é aquilo que parece. Então, já em 1963, o Papa João XXIII desejava que se criasse uma autoridade pública mundial. Uma autoridade pública mundial. Isso vai de encontro a todas as tentativas que nós temos registradas apenas na Escritura sobre um governo único mundial. Então, continuando aqui, ele está dando ênfase a isso, que todos os estados tenham de ceder sua soberania para uma autoridade central. Outra coisa, o marxismo, ele pensa exatamente assim, ele diz a mesma coisa. Depois que essa autoridade mundial foi implantada, toda a autonomia local, até a questão de produção de alimentos. A produção de alimentos, você não vai poder produzir o seu alimento natural, vegano, vamos dizer assim, ou sem agrotóxico na sua própria casa, no seu sítiozinho, no seu terreno. Não vai. Isso está lá dentro dos objetivos da Agenda 2030 da ONU. Só que está bastante escondido. Né? Se fala bastante lá em sustentabilidade. E a sustentabilidade que eles falam tem a ver com isso. Então, a implementação disso vai trazer um controle total com uma autoridade central sobre todas as coisas. Essa autoridade ela não vai ser
democrática, de forma alguma. Ela não vai ser democrática. Elas vão falar, sim, sobre democracia, sobre as condições para a democracia, mas isso apenas de fachada. Então, veja, esse documento ele ainda fala assim: a Autoridade Mundial, que é o documento Pacem in Terris, de 1963, que é uma encíclica, diz assim: a Autoridade Mundial deverá abranger coerentemente todos os povos, ou seja, vai dominar sobre todos os povos, numa colaboração, na qual eles são chamados a contribuir com o patrimônio das suas virtudes e civilizações. Essa palavra aqui, colaboração de todos os povos para criar esse governo mundial, essa utopia desse governo mundial, está querendo passar a impressão de que ele vai se desenrolar por princípios democráticos, que as pessoas vão ter de consentir, quando na verdade não é. Não é. No mesmo documento diz assim: a constituição dessa autoridade política mundial, e aí nós lembramos do texto de Apocalipse de ontem. O texto que nós vimos ontem de Apocalipse fala sobre os 10 reis e sobre os 10 reinos. Tudo bem? 10 reis que respondem à autoridade política mundial, que é a besta. Por isso eles recebem poder com a besta por uma hora. Então, diz aqui no documento, isso já em 63, essa constituição da autoridade política mundial não é alcançada sem a prévia prática do multilateralismo, não só a nível diplomático, mas nos planos para o desenvolvimento sustentável. Veja, essa palavra ela é muito recorrente. Desenvolvimento sustentável e para a paz. Então, fala bastante sobre isso, sobre governo mundial, sobre essa expressão do governo mundial. Então, eles vão dissolver os Estados-nações logo após os eventos que estão aí para acontecer, os grandiosos eventos, os cataclismas, que nós já falamos já, voltamos a falar, porque estão na iminência de acontecer. Não haverá soberania mais das nações. E isso encaixa com o que nós vemos em Gênesis. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, nós vemos que o dilúvio acontece. Gênesis 6. Os homens se multiplicam, acontece aquele evento lá da intromissão dos espíritos com a carne humana, geram os gigantes, você tem os néfilis, e a maldade do homem então se multiplica. Nós vemos no verso 6, Gênesis 6:5. A maldade do homem então se multiplica e era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Veja, nesse verso 5, quando diz que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, porque o homem agora havia passado o limite sem volta, o limite do qual ele não poderia mais voltar. O seu coração era continuamente mal. Ele ultrapassou o limite onde a graça de Deus poderia ainda alcançá-lo. Então há tristeza tremenda no Criador, por causa que isso acontece. E então ele toma a decisão de fazer o homem desaparecer da terra. Nós sabemos disso. Quando esses eventos acontecem, você vai para os próximos capítulos de Gênesis, Noé entra na arca, a arca ali é o símbolo de salvação. Agora também nos últimos dias haverá novamente uma arca, no sentido espiritual, para salvar o seu povo. Você lê Apocalipse capítulo 12 e você vai ver que lá a serpente volta a perseguir novamente a mulher, que é o símbolo do remanescente dos últimos dias. Só que a mulher ela é levada para o deserto. Ela é levada para o deserto por um tempo. Ela não vai ficar indefinidamente no deserto. Ela não vai ficar 40 anos no deserto, como Israel rebelde ficou. Ela é levada para o deserto para que seja protegida da inundação que sai da boca da serpente. É isso que Apocalipse 12 diz. Novamente haverá uma arca nesse contexto espiritual. Voltando para Gênesis 7 e 8, você vê que os eventos acontecem, e então em Gênesis 9, Noé recebe a bênção, Noé então ele se multiplica, até que chegamos no capítulo 11. Quando nós chegamos no capítulo 11, nós vemos que agora a terra inteira está planificada. Ela tem apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Tudo bem. Aqueles que se apartam das orientações que foram dadas por Deus através de Noé, eles partem do Oriente, eles dão de cara com a planície. E mais uma vez aqui nós vemos o sentido, o significado de planície. Planície representa tudo aquilo que é fácil. Planície representa o caminho que é largo. Planície não tem nada a ver com o caminho estreito. É na planície, no caminho largo, que as coisas ruins acontecem.
É quando você está na planície, é quando você não tem, vamos dizer assim, nenhum tipo de compromisso com Deus, que você está tranquilo, que você está descansado, que você está mais propício a se afastar dos caminhos de Deus. Então, eles descem do monte. Eles descem do monte, porque a arca pousou no Monte Ararat, e durante um tempo, os descendentes lá de Noé, de Sem, Cã, Jafé, eles ficaram ali. Quando eles descem do monte, eles se encontram com a planície na terra de Sinar. Sinar é Babilônia. É ali, exatamente ali naquele local, que agora é símbolo de confusão. E você vai ver Babilônia também sendo destruída lá em Apocalipse agora, a Babilônia espiritual. E eles habitam ali. Eles habitam ali. Onde eles habitam? Eles habitam na planície da terra de Sinar. Eles habitam em Babilônia. Então veja, logo após o grande cataclisma que acontece com o dilúvio, a humanidade está disposta a descer. A humanidade desce exponencialmente agora no sentido espiritual. Eles estacionam numa planície, símbolo de comodidade do pecado, e eles habitam ali. Da mesma forma, após os eventos que fala lá no livro do Apocalipse, que acontecem agora, nos nossos dias, e que a elite sabe que vai acontecer. A elite sabe. Não é à toa que eles anunciam isso em filmes, em séries, a todo momento. A elite sabe que vai acontecer. Esses dias lançaram, mais uma vez, um filme chamado Greenland. Esse filme Greenland, o ator Gerard Butler, ele recebe um aviso, né, pelo celular, na televisão dele. Ele foi escolhido para ir para um abrigo por causa de um grande asteroide que vai cair sobre a Terra. Só que esse abrigo é lá na Groenlândia. E ele tem de chegar lá de todo jeito, até o horário tal, porque o objeto vai cair sobre a Terra, e já começa a cair vários pedaços sobre a Terra e destruir. Então, esses eventos fazem parte disso, desse ritual de antecipação. Então, quando esses eventos acontecem, o Apocalipse fala disso, Apocalipse capítulo 6, fala sobre o sexto selo. Eles estão esperando o sexto selo, eles estão se preparando há anos para o sexto selo. Eles construíram bunkers. E esses bunkers que eles construíram, você vai encontrar em várias partes dos Estados Unidos e do mundo, bunkers construídos especialmente para isso. Os Estados Unidos vai ser rasgado pelo meio, outras nações vão desaparecer, porque da mesma forma que houve aquele cataclismo lá na época de Noé, vai acontecer novamente agora, nos nossos dias. E eles sabem disso, e aqueles estudiosos da escritura também sabem disso. Mas quando esses eventos acontecerem, e não é esse o foco aqui, as coisas terão de voltar, será uma nova sociedade, será um novo mundo. E as pessoas precisarão se reorganizar em uma sociedade mais uma vez. E foi exatamente isso que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 11. Em Gênesis capítulo 11, eles precisaram se reorganizar. Só que eles se reorganizam numa profundidade de decadência espiritual, que todo aquele coração duro que havia antes do dilúvio, ele se exacerba, ele cresce e dá lugar agora a uma unificação. Você não vê essa unificação antes do dilúvio, você vê apenas corações corruptos. É isso que o relato de Gênesis nos diz. Você vê corações corruptos, corações tendenciosos, continuamente voltados para o mal. Mas, após os eventos do dilúvio, os corações corruptos, eles então se auto-mesclam, eles se reúnem e o símbolo dessa reunião é a Torre de Babel. E você vê isso em Gênesis 11, que eles se reúnam e eles juntam os tijolos e eles erigem a Torre de Babel. E a torre, no verso 4, é um símbolo de desafio ao Criador, porque a torre precisa chegar até os céus. O novo mundo da nova ordem mundial programado para os eventos que vão acontecer, após os eventos que vão acontecer, será um mundo em que a tônica deste mundo será desafio aberto ao Criador. Um desafio aberto ao Criador. Isso nós vemos em Gênesis 11, 4. Nós vamos ver também isso agora, nesse novo mundo. Tanto que a Torre de Babel, né, que está aqui, né, a união que acontece aqui, ela é representada no Apocalipse pela imagem da besta e pela marca da besta, lá no Apocalipse. E então eles se reúnem e a torre precisa chegar até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Isso aqui, você vê aqui o antropocentrismo pecaminoso. O Criador é desafiado para que o homem possa ser colocado acima.
A mesma coisa acontece agora, nos nossos dias, e vai ser colocado com toda a força também. E veja, para que não sejamos, também o verso 4 diz, espalhados por toda a terra. A ordem de Deus é que fossem espalhados, mas eles dizem, não sejamos espalhados, eles são rebeldes. É uma atitude deliberadamente de rebeldia contra as ordens do Senhor. Tudo bem, é isso que nós vemos em Gênesis 11. Gênesis 11 nos apresenta o processo de unificação que vai dar lugar à marca da besta agora nos nossos dias. Quando nós vemos isso, nós percebemos que todo esse processo aqui, para acontecer, ele precisa primeiro desfazer das coisas que são mais caras para as pessoas. Agora, eles precisam desfazer agora. Porque quando o evento acontecer, e depois do evento que vai acontecer, não haverá mais nenhum tipo de reclamação, nenhum tipo de questionamento. As pessoas que estiverem vivas, que sobreviverem a essa grande mudança, elas então terão de ser ou levadas imediatamente para essa nova Torre de Babel, ou então ter de se conformar em aceitar um evangelho, uma palavra de Deus que vai ser tida absolutamente como apenas um conto de fadas. Se você acha que hoje as pessoas não acreditam mais na Bíblia, se você acha que hoje as pessoas, o racionalismo delas, elas não estão dispostas a acreditar o que a palavra de Deus fala, acham que a Bíblia é o conto da carochinha, acham que a Bíblia já foi... tem vários motivos, né? Várias alegações. Não, a Bíblia foi alterada, eu não posso confiar. Outros dizem, não, a Bíblia tem coisa ali, tem uma do padre, tem uma do pastor, também não posso confiar. Não, o que está dizendo ali foi para outra época, eu também não posso acreditar. Não, está dizendo ali, mas o que importa é fazer o bem ao próximo. Então, eu já estou fazendo, não tem por que eu me preocupar. Então, são várias alegações. Quando os eventos acontecerem e a grande torre de Babel, agora dos últimos dias, foi erguida novamente, você vai ver que a Bíblia em si, as escrituras em si, elas vão ter caído num nível de credibilidade muito grande para esse sistema aqui, que é o sistema da besta. Aquelas pessoas que decidirem se colocar ao lado das escrituras, da verdade como está, sem obedecer à doutrina humana, sem obedecer aos ensinamentos espiritualistas que vão ter nessa época, nesse momento, que vão usar a escritura para deturpar apenas e trazer um esoterismo, trazer um espiritualismo para ali. Hoje já estão fazendo isso, imagina nessa época. Então, essas pessoas, elas hoje mesmo, já está havendo a divisão da sociedade entre quem é e quem não é, entre quem se conforma para receber, né, o negócio lá da mordidazinha e quem não recebeu ainda. Já está vendo isso agora. Agora, imagina só como será isso depois, quando houver uma franca apresentação dos espíritos. Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não pensem que a questão do espiritualismo, do espiritismo em si, vai ficar somente escondido. Não. Vai ser a religião mundial. Será a religião a nível mundial. Isso mesmo. E assim como na época de Noé, as pessoas tinham um contato muito forte com essas coisas, elas terão também. Vai ser oferecido, porque vai ser a religião do dia, a religião mundial. São os pilares, né? Economia mundial, um governo mundial, uma religião mundial. Então, a palavra é muito clara sobre isso. E nós precisamos estar preparados para estas coisas agora. Olha só, o Papa Francisco, ele tem os objetivos lá da Agenda 2030, né? São vários objetivos. A gente podia falar um pouco sobre esses objetivos. Mas um dos objetivos lá, os primeiros objetivos deles, isso foi em 2015, né? Lá em setembro de 2015. Ela votou lá o documento, a ONU, Transformando Nosso Mundo, para a Agenda 2030, para Desenvolvimento Sustentável. Isso foi em 2015. Então, eles começaram lá a trabalhar nisso, né? Consolidar lá os princípios da agenda. Vamos falar sobre alguns princípios aqui. Por exemplo, tem o objetivo 2, são 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU. Vamos tentar destrinchar alguns aqui, não sei se vai dar tempo da gente ver esses mais importantes. Por exemplo, tem o objetivo 2. O objetivo 2 diz assim, vejam só. Por isso que eu falei agora há pouco, que não é o que está escrito. Não é da forma que a gente lê. Lá no objetivo 2 da Agenda 2030, diz assim:
acabar com a fome, abre aspas, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar. Você ouve assim, diz, nossa, que coisa maravilhosa, segurança alimentar. Alcançar a segurança alimentar deve ser uma coisa boa. Continua. Melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Objetivo número 2. Então, você lê isso aqui e você pensa, nossa, isso aqui é uma coisa maravilhosa. O objetivo número 2 da Agenda 2030. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. O que é que tem de ruim nisso aqui? Ó, quando as pessoas leem isso aqui, vai parecer que é uma coisa maravilhosa. Só que na prática, isso aqui é o poder que será dado à autoridade mundial. Tudo bem? É o poder que será dado à autoridade mundial. É a autoridade mundial que vai decidir como é que faz isso acontecer. Como é que vai fazer isso aqui ser implementado. Isso vai dar para a autoridade mundial o poder de controlar o suprimento alimentar mundial. Olha aí, as coisas agora começam a esclarecer. Então, a autoridade mundial, que domina sobre os 10 reis lá de Apocalipse, ele vai controlar o suprimento alimentar mundial, tanto a produção quanto a distribuição. Quer dizer, olha, só vai produzir o que eu quiser e também só vai distribuir para quem eu quiser e da forma que eu quiser. E aí, será que ainda é uma coisa boa? O que é que a autoridade mundial vai fazer também? Vai especificar os tipos de plantação que poderão ser feitas. Olha, só pode plantar OGM agora. E acabou. Só pode plantar OGM, organismos geneticamente modificados. E também vai dizer, né, quais são as variedades genéticas que podem ser feitas. Então, é isso aí. Para dizer, né, as normas de nutrição. Também vai poder banir alimentos que antes a gente se alimenta, que as pessoas se alimentam. Não, esse alimento não vai mais ser plantado. Não vai. Esse alimento está banido. Banir uma variedade de alimentos que são aceitáveis hoje. Ah, um suplemento alimentar. Não, também não. Suplemento alimentar, isso aí tem algum problema, então deixa fora. Também pode restringir o armazenamento. Olha, a gente tem de ter, um exemplo, né? Uma alegação. Nós precisamos ter comida para todo mundo. Então você só pode comprar 1 quilo por mês. Só 1 quilo por mês e se vira. Restringir, nem pode armazenar. Ah, revender, também só pode revender 1 quilo, né? Ou 10 quilos, sei lá, por semana. Vai fazer essa restrição. Que mais? Definir alguma coisa com relação ao uso da terra arável. Não, você não pode mais usar a sua terra do jeito que você quiser. Ah, acesso à fonte de água. Definir preços, né? A água, tem um poço. Por que você acha que se você cava um poço, você tem de fazer ali um informe para o governo, para a autoridade pública? Não, mas o poço é meu. Não, mas o poço é seu, mas você não pode usar sozinho o poço. Você só pode usar o poço determinados litros. Tudo isso é chamado, entre aspas, de desenvolvimento sustentável. Colocar uma tarifa para o seu poço, para a sua água. Então, esse objetivo 2 aqui, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição, promover a agricultura sustentável, entra tudo isso aqui. Pode-se fazer tudo isso em nome apenas do princípio genérico, acabar com a fome. Quer dizer, para acabar com a fome, você pode ficar sem comer também. Olha só. Então, no momento que esses eventos acontecerem, no momento que os 10 reis de Apocalipse tiverem o seu poder, uma nação, né, eles vão entregar o poder à besta, transferir essa autoridade. Então, a autoridade mundial vai poder fazer isso. Acabar com a fome. Como é que isso pode acontecer? Como é que pode acabar com a fome? Simples. Ou aumentar a produção de alimentos, não tem como. Né? Não, não pode. Isso aí não vão fazer. Ou impor racionamento. Ah, você tem muito. Por exemplo, o Brasil tem muito. Ah, então vamos racionar. Ou então reduzir a população mundial. Olha só que coisa. As pessoas podem pensar, não, a primeira opção, tudo bem. Né? Primeira opção, aumentar a produção de alimentos, só que não é isso. O que nós vemos que está por trás. Então, a autoridade mundial, ela vai impor restrições muito parecidas lá com aquelas que aconteceram lá no Reino Unido durante o fim da Segunda Guerra Mundial. Você pode pesquisar isso, o que aconteceu lá. Ou então, essa autoridade mundial, que é o Papa, porque ele quer ser essa autoridade mundial, já falou isso, ele quer ser. Ele pode expropriar a terra que a pessoa tem lá no sítiozinho. Ah, estou plantando aqui
uma tarefinha de feijão. Não, não, você não pode. Isso aqui tem de ser do Estado, porque eu quem vou decidir. Eu quem vou decidir para quem eu vou dar, porque tem pessoas passando fome, vamos fazer o desenvolvimento sustentável. Bem? Então veja só o quanto de coisa pode acontecer apenas com esse objetivo número 2 da Agenda 2030. E isso é o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer para cumprir as profecias agora nos últimos tempos. Mais um sinal de que Jesus está voltando. Então veja, você quer que exista uma autoridade global para fazer isso, do mundo, autoridade mundial, para decidir fazer essas coisas? Então, as pessoas não estão atentas a isso. As pessoas não estão atentas. Outra coisa também, tem um outro, né, outro objetivo, objetivo 5. Objetivo 5 diz assim: é preciso alcançar a igualdade de gênero. Ah, olha só, igualdade de gênero, objetivo 5. E empoderar todas as mulheres e meninas. Já parou para pensar nisso? Esse é o objetivo 5 da Agenda 2030 da ONU. Alcançar a igualdade de gênero. Veja só, você já sabe o que é isso, igualdade de gênero, né? Que eles querem alcançar. E empoderar, olha, empoderar todas as mulheres e meninas. O que isso aqui acontece? Esse poder aqui, ele vai dar, vai permitir que a autoridade global, a autoridade mundial, que vai dominar sobre os 10 reis lá de Apocalipse, ele define o que é gênero. Primeira coisa, definir o que é gênero. Ele vai ter toda a liberdade para atacar a família, por exemplo. Não, isso aqui não é mais viável na nova sociedade, na nova ordem mundial. O casamento tradicional, não, isso aqui também não é mais viável. Aborto, não, aborto, sim, isso aqui é para controle, né? Assassinar os bebês, pela conveniência do pai, da mãe, reduzindo a população. Fazer o que mais também? Ensinar as crianças pequenas que gênero não é determinado biologicamente. Não, não. Hoje já estão fazendo isso, né? Mas isso aqui vai ser lei, norma, na nova ordem mundial. Não, isso aqui você não é criança, você não é menino nem menina. Só depois que você crescer que você vai decidir se você é menino ou menina. É a sua escolha individual. Ah, também você tem de entrar na experimentação sexual. Criança, né? Experimentação sexual. Não, isso é um direito já da criança. A pessoa, seu filho, com 5, 6 anos de idade, não, tem que entrar na experimentação sexual. Né? Não. Normalizar tudo quanto seja atração diversa. Né? Tudo, tudo. Comportamento e produzir clones humanos, né? Através de material genético. Então, tudo isso está nesse objetivo 5. Objetivo 5 da Agenda 2030. E isso nos mostra que tudo isso aqui, essa meta que está aqui, nos mostra que estamos chegando perto do fim. Objetivo 7. Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, as palavras bonitas, né, que eu coloco aqui, assegurar o acesso confiável, sustentável, a palavra sustentável no meio de novo, moderno e a preço acessível à energia para todos. Olha, parece uma coisa maravilhosa, né? Todo mundo tem energia, mas como? De forma sustentável, de forma moderna. O que é você ter acesso à energia de forma moderna? Quer dizer, a autoridade global da energia, por isso você está vendo o grande reset aí. Você fala, vai ter um apagão na Europa, está se preparando para um apagão. Quer dizer, tudo isso são os ensaios, para que venha, então, se implementar o objetivo 7º. O objetivo 7, que é justamente isso, né? Essa energia moderna, a preço acessível, sustentável, confiável, isso após os eventos na nova ordem mundial. Então, essa autoridade mundial vai decidir quanta energia você vai ter direito de usar. Sabia disso? Não, você só vai poder usar energia tal. Tantos quilowatts durante o mês. Bom, se você. Vai ser como uma questão de um celular pré-pago. Você vai poder usar X, né? Tantos quilowatts. Mas não dá. Fazer o quê? Tem de ser sustentável. Por exemplo, litros de gasolina. Se houver gasolina ainda, que eu acredito que talvez nem use mais. É só um exemplo aqui. Você vai ter direito durante o mês, a 10 litros de gasolina. Se vira. Ter um veículo. Você tem de ter permissão para ter um veículo movido a gasolina. Eu acho que não vai ser também a gasolina. Então, tem essa questão toda do carbono, né? Pegada aí do carbono. Então, a energia tem de ser moderna, renovável. O que é que isso quer dizer? Todos os usos da energia têm de ser regulamentados pela autoridade.
autoridade mundial que vai dominar sobre os 10 reis de Apocalipse. Também as famílias podem ser restringidas pelo filho único, só o filho, quem sabe, né? Ou pela política de um carro único, qualquer coisa. Tudo isso em nome de sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso aqui é o princípio 7. O princípio 8 também diz assim: promover o crescimento econômico sustentado. Mais uma vez, a palavrinha sustentável está aqui. Inclusivo, olha, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Quem lê isso aqui diz: nossa, que coisa maravilhosa. Está aqui nesse objetivo, o objetivo 8, o oitavo da Agenda 2030. Então a pessoa pode pensar, né? Essa palavra sustentável, isso é maravilhoso. Só que se você for analisar, qualquer coisa pode ser sustentável. Qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser sustentável. Isso é uma palavra muito elástica. Então ela pode significar qualquer coisa que a autoridade mundial queira que seja. Ele pode fazer qualquer coisa em nome dessa história de sustentabilidade. Então qualquer atividade humana pode se tornar ilegal. Ilegal, se for decidido que ela é insustentável. Ah, por que ela pode ser sustentável? Ah, você está usando energia demais. Ah, você está comprometendo a integridade do ecossistema. Ah, tem um poço na minha casa. Ah, você está comprometendo a integridade do ecossistema. Essa questão verde. Não pode. Você está consumindo recursos. Aí esses seus recursos poderiam ser utilizados em outro lugar. Ah, você está tirando aqui e está tirando da terra. Veja, tudo isso, e vai ter como o motivo, a justificativa, exatamente os efeitos que a Terra hoje está passando, né? As consequências que você vê acontecendo, para salvar o planeta. Para salvar o planeta. As calamidades, essas coisas vão aumentar mais e mais. Grave isso. Tenha certeza disso. Então, eles podem decidir isso, né? Crescimento econômico sustentável. É o quê? Não, é um crescimento com contração econômica. Cuidado com isso. Reduzir o padrão de vida. Então, tudo isso aqui em nome do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. Outra coisa, o objetivo 10, décimo objetivo da Agenda 2030, fala sobre reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Nossa, coisa maravilhosa, será? O que isso quer dizer, na verdade, esse objetivo aqui? Reduzir a desigualdade dentro dos países. Então, veja só. Aquela pessoa, os grupos locais, né, os centros que tiverem se reorganizado nesse momento aqui da nova ordem, que resistirem às mudanças, à implementação dessas mudanças, eles serão reeducados. A China fala sobre isso, né? Centro de reeducação. O que é ser reeducado? Eles vão ser forçados a adotarem o formato desejado. E esse documento aqui, ele diz assim até, a Agenda 2030, diz que ninguém terá o direito de ficar de fora. Pensou? Ninguém terá o direito de ficar de fora. Diz assim, ao embarcarmos nessa jornada coletiva, nós nos comprometemos que ninguém será deixado para trás. Olha, quer dizer, é uma jornada coercitiva, na verdade. Eles usam até a palavra coletiva, porque na doutrina marxista quer dizer o quê? O empreendimento sobre propriedade comunitária, ou seja, comunitário. Ninguém pode pular fora daquilo ali. Então, propriedade privada não se aplica mais. Então, a autoridade mundial, ela vai decidir quais são os direitos civis que você tem. Ah, hoje eu tenho um direito, é meu direito sair, entrar, vender. Não, acabou esse seu direito. Ah, eu tenho um privilégio, o nosso grupo de se reunir pacificamente. Acabou. Acabou. Você pode ter uma penalidade, pessoas terão penalidades até, sobre qualquer indivíduo ou grupo que ensine de forma contrária. Aí acontece o choque. Vai acontecer, então, um grande choque com quem? Com a meia dúzia de cristãos, com a meia dúzia de servos de Deus que pregarem algo que vá contra estes princípios, porque eles entrarão em choque, serão perseguidos também, serão tidos como inimigos do sistema e vão ser tentados a impor sobre eles penalidades. Então, esse objetivo aqui, ele será usado, com certeza, para legalizar muitas formas de opressão, de perseguição. Porque todos têm de entrar no barco. Se você não entrar no barco, então, você já sabe, você não é permitido ficar de fora. Não é permitido ficar de fora.
Agora veja o objetivo 11. Esse aqui é que é mais terrível, é um dos mais terríveis objetivos. Objetivo 11. Diz assim, o objetivo é tornar as cidades, olha só, objetivo 11, para a Agenda 2030, tornar as cidades e os assentamentos humanos, assentamento humano, qualquer lugar. Assentamento humano é o quê? Ali uma vila, é um assentamento humano. Inclusivos, que mais? Seguros, resilientes e sustentáveis. Mais uma vez a palavrinha sustentável. Aí você lê isso aqui e diz, nossa, que coisa maravilhosa. Tornar a cidade, o assentamento humano inclusivo, né? Todo mundo pode estar ali, seguro, quer dizer, não vai ter ladrão, é isso que está querendo dizer? Não vai ter ladrão, não vai ter bandido, vai ter o quê? Resiliente, sustentável, vai ser uma maravilha, vai ter água, não vai ter esgoto, né? Tudo a céu aberto, vai ser assim. Olha só, de acordo com a filosofia que rege isso aqui, as pessoas no futuro, nova ordem, que não é a nova ordem, é apenas a ordem do Apocalipse, o que é que vai acontecer com elas? O que é que vai acontecer com elas? Veja, as pessoas, elas vão viver em comunas. O que é comunas? Comunas são assentamentos humanos. Comunas são assentamentos humanos. E as pessoas estarão vivendo ali nos assentamentos, juntas, né? Juntas nos assentamentos humanos. E esses assentamentos, eles dizem, serão seguros e resilientes. O que é um assentamento seguro para esses padrões? Um assentamento seguro e resiliente. O que será que é um assentamento seguro e resiliente? Veja, esses assentamentos significam o seguinte: serão baratos para edificar, para construir, mas serão exatamente como se fosse um campo de refugiados. Ô, Júnior, Serão... Oi, Eric. acho que tem um microfone aberto aí, tem uma torneira ligada aí, tá bem alto. Ok. Acho que era o da DEA, mas já fechou. Valeu, Eric. Então, esses assentamentos, na verdade, serão campos de concentração. Né? A entonação que é dada aqui é uma coisa terrível. Porque isso aqui está falando, né, como se fosse uma criação de pessoas em cativeiro, claramente. Né? Os números da população humana têm de ser controlados, reduzidos. Então, você está vendo aqui nesse objetivo, né, que as pessoas vão ficar presas em assentamentos, veja, assentamentos, como se fosse o termo utilizado aqui para uma prisão em si. Então, esse documento, ele é a nova agenda universal. Ele tem 17 objetivos e 169 alvos para esse desenvolvimento sustentável, para transformar o mundo, tudo bem? E ainda tem o outro objetivo, que é o objetivo 12, que diz assim, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Mais uma vez, tudo em nome de sustentabilidade. Então, esses objetivos vão se unindo uns aos outros. Você tem aqui a palavra consumo. Tudo que contribui para o bem-estar e sobrevivência do indivíduo. Consumo. Você consome um espaço, porque você existe. Então, você tem que consumir um espaço. Você consome ar, você consome água, você consome eletricidade, energia, alimento, recursos naturais, produtos naturais, tudo isso é consumo. Então, essa palavra produção aqui, ela está querendo pegar tudo. Né? Todos os sentidos. Trabalho, capital, inovação, tudo está aqui. É uma equação, vamos dizer assim, né? Marxista. Então, tudo que tiver a ver com a humanidade, né, será mantida sob total controle. Sob total controle. Então, esse é o mundo de Apocalipse 13. Então, esse é o mundo de Apocalipse 13. Esse é o mundo. É bem claro. Né? Você pega esses termos aqui, você vê Apocalipse 13, você vê o cumprimento nisso aqui. É a sociedade de Apocalipse 13. E todas as pessoas controladas para comprar e vender apenas se estiverem dentro do sistema. Do sistema. Tudo bem?
Então, é isso que nós estamos vendo, isso que se desenha agora. Esses objetivos, eles devem estar sendo implementados antes de 2030. Tudo bem? Não é para 2030 começar isso aqui. Eles devem, em algum momento, estar totalmente implementados antes de 2030. Esse é o objetivo. Os 10 reis da nova ordem mundial de Apocalipse, eles precisam receber o poder com a besta por 1 hora. Eles recebendo o poder com a besta por 1 hora, esses eventos, esses objetivos, então, eles serão implementados para toda a humanidade, para todos aqueles, os restantes que entrarem nessa nova ordem do anticristo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que nós possamos nos fundamentar na palavra de Deus. Grandes coisas estão para acontecer, nós precisamos estar preparados. Mais uma vez, essa é a palavra, preparados. Como é que se prepara? Apenas na palavra. Apenas na palavra. Que você se prepare, que eu possa me preparar, que nós possamos estar firmes em nome de Jesus. Amém.